fez o mural e quando a gente fez as cartas para os familiares da Aracy. O que você achou do projeto? Eu gostei muito do projeto, ele me incentivou bastante a descobrir mais sobre a Aracy de Carvalho e como uma pessoa brasileira salvou tantas vidas na Alemanha. Você concorda com a importância atribuída a Aracy de Carvalho? Sim, porque ela não só colocou ela em perigo, ela colocou o filho dela em perigo, a tia que estava na Alemanha, o Guimarães Rosa e todo o consulado por ajudar aquelas pessoas. E ela fez tudo isso sem nem saber a história das pessoas, sem nem conhecer aquelas pessoas direito. Então acaba que ela fez isso por puro ato de bondade. Então sim, ela merece todo aquele reconhecimento e até mais, porque tem muita gente hoje em dia que não conhece a história dela. O que você achou sobre a série Passaporte para a Liberdade? Bom, sobre a série, ela consegue ser uma boa série. Tem efeitos audiovisuais e visuais bons, atores incríveis e personagens marcantes como o próprio Aracy. O porém é que quando o professor Felipe terminou de nos mostrar a série, eu fui pesar sobre mais um pouco, pois é uma série boa. Conta sobre um momento histórico importante para a humanidade atual e, como eu já disse, é uma série ótima. O porém é que ela contém verdades, o que torna a ruim, já que ela propõe contar a história da Aracy. Como, por exemplo, o personagem, o principal antagonista, eu diria, tirando os próximos nazistas, é claro, é o Coronel Zucker, que, como já digo, é um coronel, ele era um nazista na série. O porém é que ele na vida real não existe. Ele é um personagem puramente fictício, criado para aumentar o foco na narrativa na série. E, poxa, não tem como você criar um personagem para uma série que se propõe a contar a história de alguém. E eu, ao menos, não gostei dessa parte. Mas, fora esse problema, a série é boa. Ela tem personagens marcantes, pessoas importantes como a Aracy, o João Guimarães Rosa e o próprio filho da Aracy, que logo deu vida ao neto, e também conta sobre um momento importante da história. O que vocês acharam sobre a atitude do João em ajudar a Aracy? Achamos a atitude dele corajosa, ter apoiado a Aracy em fazer ações humanitárias, diante de toda aquela situação que se encontrava na época. Ele não apenas ajudou a Aracy, como foi um grande amor na vida dela. Juntos, os dois salvaram muitas vidas. Por que você achou importante o professor ter passado esse projeto? Eu achei importante porque foi uma atitude muito nobre e corajosa. Porque é um assunto muito delicado e a gente deveria aprender. Além de que a atitude da Aracy foi nobre e a gente deveria se espelhar na sua determinação no futuro. Você considera a Aracy uma heroína nacional? Sim, eu diria isso facilmente, até porque em meio a tanto caos, pessoas que escondiam por conta de medo, de nazistas e tudo mais, a Aracy foi corajosa e salvou muitas pessoas que ela nem fazia ideia do que era. Ela salvou que elas precisavam de ajuda e fez o que tinha que ser feito, sendo ilegal para dois países. Como foi conhecer a história da Aracy? Para mim, foi uma experiência muito boa, vendo uma mulher, numa época tão difícil, passando por leis de dois países, tanto do Brasil quanto da Alemanha, para conseguir salvar vidas de muitas pessoas. O que vocês mais admiram na Aracy? Eu admiro na Aracy a determinação de ajudar o próximo e a empatia que ela teve pelos judeus naquele momento de crise. Por que vocês consideram a Aracy corajosa? Porque ela colocou a família dela em risco. Fazendo isso, olha seus parentes poderiam ser mortos e torturados, colocando juntamente em perigo as pessoas que os ajudaram. Meu nome é Jaqueline e eu estou aqui hoje para prestar um tributo, uma homenagem ao meu avô, Roch Brauer, que foi uma das pessoas que teve a sorte de conseguir vir para o Brasil em 1939, através da coragem da Aracy. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, que quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E hoje eu entendo essa frase, porque a vida do meu avô, que foi salva, criou um universo, criou uma família,
criou filhos, netos, bisnetos. Então, que isso sirva como exemplo para nós, que sempre na mais profunda escuridão nasce uma luz. Sempre tem uma luz, sempre tem uma esperança, sempre tem uma chance, sempre tem alguém de coragem que se posiciona contra os abusos, contra a injustiça. Aproximadamente 35, 36 anos atrás, a metade da minha vida, fui procurado no meu escritório por uma senhora que, sabendo que eu desenvolvia atividades em entidades como voluntário da comunidade judaica de São Paulo, falou-me a respeito de uma pessoa que ela conhecia, uma senhora, que havia feito muito por judeus, ajudado-os a virem ao Brasil, fugindo do nazismo. Contactamos 4 sobreviventes que relataram de viva voz o que a dona Araci havia feito por eles, os quais ela, além de acompanhar até o embarque deles nesses navios, ela tirava do forro do casaco dela dinheiro e joias que eles haviam dado para ela secretamente para ela conseguir passar pelos guardas nazistas. Eu, pessoalmente, acompanhei a dona Araci ao Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto em Jerusalém, onde ela prestou um longo depoimento e ela passou a ser a primeira brasileira a constar da Enciclopédia dos Justos, que é a enciclopédia onde todos aqueles de várias nacionalidades que ajudaram os judeus estão inscritos. Nós compramos 10 mil árvores num bosque, que hoje é uma floresta já em Israel, portanto mantém a vida, mantém a chama da vida, da memória dela, que foi o Bosque Araci de Carvalho. O que você conhece sobre a história de Araci de Carvalho? Bem, em princípio eu conhecia só o marido dela, o Guimarães Rosa. Mas depois, através da minissérie, eu tomei conhecimento dessa grande mulher brasileira e do grande feito dela em salvar muitas vidas dos judeus através da liberação dos vistos. Bom dia, rapaziada. Nós agora tá indo gravar o vídeo do Felipe, não é, Naira? É, oi, amigo. O Júlio tá ali atrás. E aqui estão, ó, que pessoinhas bonitinhas. Ele, um dos meninos que vai aparecer no vídeo. Acho que nessa altura já apareceu nesse vídeo, né? Quê? Acho que nessa altura aqui já apareceu nesse vídeo, né? Oi, mundo! Por que você resolveu desenvolver este projeto? Bom, primeiramente porque ele está relacionado com a minha principal área de formação, que é a História, e também relacionado com a matéria de Geografia que vocês estavam estudando durante o 9º ano, que era a questão dos deslocamentos populacionais e também a questão dos refugiados. Nesse sentido, eu busquei trabalhar um tema que conversasse com a matéria que vocês estavam estudando em História, Segunda Guerra Mundial. E nesse sentido,
eu busquei tentar trabalhar a história de uma personagem brasileira pouco conhecida, mas muito importante para o cenário da época. Porque, dentro de todas as possibilidades, ela burlou uma série de leis, passou por cima de uma série de elementos que poderiam ser ali extremamente prejudiciais para ela e acabaram por si só conseguindo salvar a vida de algumas pessoas naquele período tão tenebroso do nosso mundo. Além disso, na questão pedagógica, eu busquei desenvolver alguma coisa que fosse diferente do que vocês estavam habituados dentro de uma sala de aula, sem ser um texto, uma cartolina. E aí me surgiu a ideia do por que não trabalhar a história de uma figura que vocês não conheciam, que eu tomei conhecimento porque eu vi ali na faculdade. Mas quando a gente trata da Segunda Guerra, a gente pouco ouve falar ali da história da Aracy ou do Guimarães dentro do que eles fizeram enquanto funcionários do consulado de Hamburgo. Além disso, também tive dentro dessa perspectiva uma motivação tanto quanto pessoal, pois dentro da minha família, a minha bisavó, mãe da minha avó materna, teve primos que foram enviados para campos de concentração, um deles foi enviado para Dachau, por exemplo, e também uma prima que teve a casa ocupada pelos alemães durante a guerra. Essa prima, a minha bisavó, por exemplo, ela veio para o Brasil após a guerra, só que o outro primo, que ficou detido no campo de Dachau, ele não retornou para casa, até voltou, mas morreu pouco tempo depois em decorrência das doenças que ele contraiu nos campos de concentração por onde ele passou. Então, assim, minha bisavó ainda teve sorte, ela estava no Brasil, ela era filha de imigrantes, só que os primos dela não. Eles estavam ali naquele cenário completamente inóspito para qualquer ser humano estar inserido e, infelizmente, quando a gente estuda essa época da história, a gente precisa ter muita cautela com relação ao que está sendo trabalhado. Precisa ter muita cautela com o que está sendo falado. E numa época que a gente tem tanta violência, o mundo em conflitos mundiais, é importante que a gente tenha exemplos como o de Aracy de Carvalho para poder nos pautar e também se inspirar para que a gente possa ter um mundo um pouco mais pacífico, sendo ela uma das pessoas que contribuiu na época para tentar melhorar a condição de vida, tentar salvar a vida de pessoas que estavam correndo risco iminente de vida dentro daquela época que é conhecida como nazismo. Olá, netos e bisnetos de Guimarães e Aracy. Me chamo Andréia, sou professora de inglês. Estudei letras na faculdade, fiz mestrado em linguística aplicada, afinal a minha área é línguas, mas amo literatura, amo Guimarães. Me perdoem por não estar presente, seria uma honra conhecê-los pessoalmente, mas eu tenho alguns compromissos esse final de semana acadêmicos que me impediram de estar aí. Mas nada impede de eu fazer as minhas 3 perguntinhas. Na verdade, são curiosidades, são bem pontuais. Vamos à primeira pergunta. No seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, Guimarães diz: as pessoas não morrem, ficam encantadas. Minha pergunta é, minha curiosidade é, conhecemos o Guimarães, escritor, exímio linguista, culto, conhecemos o seu dicionário próprio, o seu léxico de Guimarães. Como era o não autor? Como era o João família, o João homem, em suas reuniões familiares, as festas? Como era o linguajar de João que nós não conhecemos e que vocês conheceram? Era simples, era rebuscado, ele usava gírias. Como era João? Segunda pergunta. Como será que João viveria o linguajar de hoje? Um exemplo. Ele soube genialmente aproveitar o linguajar regional de sua época,
e criou coisas que nós bem conhecemos. Se João Guimarães Rosa vivesse na sociedade de hoje com os nossos adolescentes, que nós sabemos que há um empobrecimento vocabulário, será que ele aproveitaria essas gírias, esse modo de falar do jovem e colocaria em suas obras? Terceira pergunta. Quem eram as raízes, quem eram as fontes, quem eram os autores que Guimarães lia? Sabemos que Machado de Assis amava Dostoiévski, então ele tinha Dostoiévski como um espelho. Quem eram os amores de Guimarães Rosa? Quem eram os seus autores? Essa é a minha maior curiosidade. Quem ele lia? É isso. Obrigada por estarem aqui conosco.